Olá, felizes! Hoje nós vamos falar de espiritualidade. Isso é muito importante para nós criarmos intimidade com o Espírito Santo e melhorar o nosso discernimento de espírito para nós sabermos, até para nós nos protegermos melhor de espíritos que não são de Deus. Então, tem um versículo na Bíblia que diz assim: cuidai, que nos últimos tempos levantará o anticristo, que, se possível for, enganará até os escolhidos. O que é o anticristo? O anticristo nós já sabemos o que é o anticristo e como é que ele age. Então, nos últimos tempos levantará o anticristo. Como nós já falamos aqui várias vezes, vou continuar falando. Nós vivemos, a Terra viveu o tempo do Pai, que é o tempo da lei, é o Velho Testamento. A Terra viveu o tempo do Filho, que é o tempo do Espírito Santo, o tempo que ele esteve aqui. E nós estamos no penúltimo tempo, que é o tempo do Espírito Santo. E é quando manifesta o anticristo na Terra, e com muita força. Então, vamos falar de alguns espíritos imitadores. Ter o dom da caridade, o anticristo é o espírito de dó. Ter o dom do temor, o anticristo tem o espírito de medo. Ter o dom do amor, o anticristo tem o espírito de paixão. O espírito de paixão, então, é um dos piores. O que é o espírito de paixão? Um irmão casado está apaixonado por uma irmã qualquer que fere a doutrina. E está apaixonado, está amando, não. Isso é espírito de paixão. Isso é espírito que precisa expulsar. Porque eu não posso ser apaixonado pela minha esposa. Eu amo a minha esposa. Espírito de paixão é espírito contrário, é o imitador do amor, que é o imitador da maior arma que nós temos, que é o amor. Dom da profecia, espírito de adivinho. Dom da sabedoria, espírito de astúcia. Então nós temos que saber o dom da caridade, que não folga com a injustiça. Então, o não folgar com a injustiça é um dos pilares do dom da caridade. Um dia nós vamos falar do dom da caridade especificamente. Qual é o imitador? Espírito de razão. Todas as vezes que o irmão ou a irmã fala assim, eu vou. Clama a Deus e cala a boca, você está cheio de espírito de razão. E a pessoa mais cheia de espírito ruim que tem é um crente cheio de razão, é um crente que gosta de falar e gritar. É um crente que não porque comigo... Não. Ser justo, ser correto, ser sincero, ser honesto, isso são qualidades. Agora, crente bravo, aliás, crente bravo é um outro assunto que a gente precisa atingir. Então, o que está me usando? É o dom da caridade? Não. O dom da caridade é pacífico, é sofredor, não porta com indecência, não tem razão, não se justifica, não procura culpado. Então, o dom da caridade ele é manso. Quando o nosso coração dói, outra coisa muito importante, afrontas espirituais, as setas que voam, principalmente à noite, mas tem seta que voa de dia. Às vezes, nós estamos fazendo alguma coisa, vem aquela dor no coração, aquela dor ruim, aquilo... Não raras vezes, atrás disso, chega uma notícia.
Quando você sentir uma dor ruim no coração, quando você sentir uma tristeza, uma angústia, e chegar uma notícia, ora a Deus. Não veio de Deus, não é de Deus. Por pior que pareça, não é de Deus, e Deus vai nos dar a experiência de saber que nós não podemos deixar isso entrar em nós. Então, eu estou andando na rua, vem aquele ataque, aquela tristeza, aquela dor no coração. Isso são setas malignas que atacam o nosso espírito, são também espíritos enganadores da terra, são espíritos malignos que nos atacam. Então eu tenho que saber que espírito está me usando. Eu estou em paz, eu estou em comunhão, eu estou tranquilo. Vem uma ordem de Deus. Ela vem suave, ela vem firme, ela vem doce, ela vem cheia de paz, cheia de comunhão. Faz isso, 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 vai em tal lugar, faz aquilo, não faz, vai. Tá, ótimo, ótimo. Agora, se vê aquela tristeza, doeu o coração, vai orar, clama a Deus e expulsa. Não é de Deus. E o que é o anticristo nos enganar? Meu Deus, é tão fácil. É tanta coisa que tem por aí. É uma mensagem, é uma notícia, E olha, geralmente o anticristo, ele nunca vem com notícia boa. É porque aconteceu, porque pecou, porque não sei o quê. Vamos ficar em comunhão. Vamos discernir o que está falando conosco. Não vamos esquecer que nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas obras. E nós temos que saber quem mandou nós batizar e a quem nós servimos, fecharmos a conta com Ele todos os dias. Irmãos, fechar a conta com Deus é muito importante. Parece que é uma fala simples, não. Fechar nossa conta com Deus é importantíssimo. Nós nunca podemos deitar na cama sem fechar nossa conta com Deus. Por mais difícil que seja. Eu pego um exemplo. Quando a gente tem um tesoureiro, ou um financeiro na empresa, o tesoureiro, ou o administrador, ou o diretor financeiro, todos os dias ele tem que fechar a conta com a empresa. Porque se não fechar num dia, no outro já dá problema. Então, com Deus é a mesma coisa. Todos os dias nós temos que dobrar o joelho e chamar o Senhor. Senhor, me ajuda a fechar a conta. Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, olha, me perdoa nisso, me perdoa naquilo. E olha, é tão simples a gente entender, é tão fácil a gente saber, no vídeo de ontem foi falado isso, o irmão que quer que o outro morra, o irmão que quer que o outro se destrua. Irmãos, isso é muito perigoso. Isso é espírito diabólico. E olha, incrível. Mas às vezes os irmãos sentam os dois no mesmo banco, um querendo que o outro morra. Meu Deus, onde é que está o Senhor Jesus? Cadê a marca do pastor? Cadê a marca do Senhor Jesus em nós? Citamos isso ontem. Isso é muito grave. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que olhar para o meu próximo, desejando para ele o que eu desejo para mim. Olha, se nós temos um irmão que nos persegue, ele é o nosso professor de humildade, nós temos que tratar ele com amor, com carinho. Como disse, é um espírito mau da parte de Deus, tomou a Saul para ensinar a Davi e adestrá-lo na guerra. Irmãos, vamos ver que espírito está nos usando? Então, veja bem, Davi não fez mal a Saul hora nenhuma, porque Davi entendeu que aquele espírito estava ensinando Davi
a batalha, ensinando a lutar, ensinando a guerrear. A nossa guerra hoje é muito pior do que a guerra da época de Davi, porque a nossa guerra hoje, ela é espiritual. Então nós temos que ter mansidão, nós temos que ter paz, nós temos que ter comunhão. Nós precisamos tomar muito cuidado. Entrou a razão, eu tenho razão e eu vou fazer. Vai orar, clama a Deus. O casal está conversando, é muito comum. Irmão, tem situação que o adversário ataca tão forte, e Deus tem me dado a graça de ver isso mais de uma vez, que o rosto da pessoa fica vermelho. A pessoa fica vermelha. Então, o ataque é tão forte que tem que dizer assim, não esquenta a cabeça. Parece uma fala simples. Não esquenta a cabeça. Porque quando você esquenta a cabeça, é porque o espírito atacou o seu coração, o espírito te atacou, a sua adrenalina subiu, a adrenalina vai para o cérebro esquenta, o sangue do cérebro esquenta, os neurônios afastam, e quando os neurônios afastam, a gente fica com a mente leve para pensar. Então, aí a gente esquentou a cabeça, a gente está atribulado, a gente está perturbado, a gente está... É um prato cheio para o inimigo entrar e fazer um estrago. Aí fez estrago, ele sai imediatamente. Meu Deus, olha o que eu fiz. Eu falei, eu gritei, eu xinguei, eu quebrei, eu joguei, Irmãos, crente nervoso é crente endemoniado. O crente tem que estar o tempo todo em paz, em comunhão, clamando a Deus, meditando em Deus. Por pior que seja a situação, mas quanto pior, mais calmo eu tenho que estar, mais comunhão eu tenho que ter, para que o anticristo não me toma, mas o Espírito Santo de Deus entra em mim e me ensina a acertar e resolver a situação e administrar a situação da melhor maneira possível. Vamos pensar nisso, nós vamos falar isso mais vezes, porque esse assunto ele é muito amplo e ele é muito necessário, porque tem uma expressão assim, o inimigo deu uma rasteira nele. Esse é o perigo, o inimigo nos dá uma rasteira. Vamos meditar nisso, vamos tratar mais desse assunto e curta, compartilhe e dê o clique, nos ajude a divulgar o canal. De novo, está saindo agora o nosso canal, ele vai ser em áudio, como é o caso aqui, em vídeo e áudio, e vai ser em e-book e em livro físico. Nos ajuda a fazer o canal crescer. Deus nos abençoe.